Oi, seja muito bem-vinda a essa conversa que eu, Ana, tive junto com a Denise Leles, uma pediatra incrível que eu sempre admirei pela forma como ela traz essa visão da criança, né? Denise é uma médica pediatra com muita experiência em consultório e que também ajuda pediatras a terem uma abordagem mais humana, mais integral e altamente científica junto com as crianças. Nessa conversa, né, por conta de toda a experiência da Denise, por conta dessa visão do ser humano num todo que a Denise tem, a gente passou por vários assuntos. Claro que falamos sobre comida, mas a gente também falou do papel de todos os outros ambientes e de todas as outras questões que influenciam o desenvolvimento dessa criança para além de pai e mãe. Então eu convido você a ouvir tudo que a gente conversou por aqui. Sejam bem-vindos e aproveitem. Olá, tudo Oi, bom bem, dia, Ana? tudo bem? E você? Deixa eu primeiro te agradecer, né, pela sua disposição da gente bater esse Ah, papo. Sou super sua fã, desde a que época legal. do Primordial que eu acompanho, porque acho que a forma como você traz a infância, eu sou mãe, né, para Que contextualizar. top. Sou mãe da Maia, de 2 anos e meio, um pouquinho mais de 2 anos e meio, e do Theo, de 10 anos. Olha, 8 anos de diferença. 8 anos, menina, teve uma Gostoso. janelinha entre eles. Que legal. Então, hoje a gente tem o Instituto Primordial. Eu fundei o Instituto em 2020, no meio da pandemia, quando as coisas precisaram acontecer, né? Eu não estava conseguindo lançar o meu livro por conta da pandemia, então nós fizemos esse outro caminho, que foi o podcast do Instituto, que a gente fez alguns episódios. Hoje está no Spotify, né, na maioria das plataformas. Aí a gente começou a fazer os cursos para pediatras, e hoje a gente está indo para a sexta turma já o ano que vem. Nós temos o simpósio do Instituto, que você está convidadíssima, já vou botar seu nome aqui como minha convidada para o ano que vem. Ah, que prazer. Nosso Obrigada. simpósio vai ser o quinto simpósio do Instituto, esse ano teve o quarto, que foi muito legal. A gente sempre trazendo temas para a infância contemporânea, então a gente não fala de molécula, de quanto de vitamina D cada um precisa, não, a gente fala de função executiva e como isso vai ajudar as crianças na vida, né? Uhum. Tem o meu livro, o Primordial também, que é sobre nutrição, comportamento, estilo de vida, e hoje a gente está indo muito para o lado da orientação parental. Então, a gente tem vários alunos pediatras que estão aprendendo orientação parental com a gente e aplicando isso nos consultórios, e a gente tem uma turma de certificação, que são pediatras que estão com a gente há mais de um ano e que no final do ano que vem serão pediatras certificados pelo Instituto. E a gente tem nutricionistas com a gente também. A gente tem duas esse ano no curso, que estão no curso do Instituto, que é o curso de longa duração, né? Porque a gente fala muito de comportamento. O curso é Uhum. todo baseado em comportamento. E aí ele é bem gratificante. Então, hoje eu me dedico ao meu consultório, que é onde eu estou todo dia, aos meus alunos e à minha família, que é a minha prioridade, né? Eu acho que é o meu melhor lugar, minha bolha de paz, eu falo, a minha família é minha bolha de paz. E aí eu faço esse tipo de ação, assim, com quem eu acredito. Eu não trabalho como speaker de laboratório, não faço aula para indústria, eu aceito o convite de quem eu acho que faz sentido, né? E é isso, o meu trabalho hoje é muito independente, muito livre, muito feliz por causa disso, porque eu entendi o que eu quero fazer, estou fazendo aos poucos e vamos que vamos, tá? Dando certo. Me fala um pouquinho da sua formação, como que você montou o Alimenteia, que eu achei super legal, o nome. Então, eu Eu não sou engenheira de conhecia. alimentos de Ah, que formação. top, que legal. E aí eu trabalhei já na indústria de alimentos. Eu falo que eu tenho esse percurso ali nos bastidores. E depois que os meus filhos nasceram, que eu comecei a questionar muito até a minha própria atuação, o que eu trabalhava ali, né? Eu trabalhei com qualidade, depois eu fui trabalhar com venda técnica para a indústria de alimentos. E aí eu comecei a questionar muito tudo isso, esse meio em que eu estava, né? Principalmente porque quando eu me formei era uma geração muito da redução de custo.
Então, tirava-se tudo o que era, né? Eu falo, tirava a cebola, tirava alho, tirava o tomate, botava aroma e corante. Era, assim, o auge do custo e de como a tecnologia vem de encontro ao custo. E aí eu comecei a questionar muito quando fui, né, ali grávida já. Eu falei, não, gente, peraí, tem alguma coisa estranha acontecendo. E com o nascimento deles, eu comecei a estudar muito mais ainda alimentação e nutrição. Eu já tinha um interesse, mas eu comecei a estudar mais sobre isso. E por conta da minha formação, muitas vezes eu gostava, né, de trazer para as pessoas os bastidores ali, mitos e verdades sobre a produção e os alimentos. E na pandemia eu resolvi criar o canal da Alimenteia sem pretensão, ali, sem na verdade nem saber que eu estava fazendo educação alimentar. Depois que eu fui entendendo que isso é uma estrutura, né? Inclusive, que graças a Deus está crescendo. E aí, Legal. nesse caminhar ali de fazer vídeos, conteúdos, tanto no Instagram quanto um pouco no YouTube também, apareceu uma oportunidade de ir em escolas para levar esse conteúdo para a criança, para os educadores e para os pais. E aí eu Uhum, fui, assim, a convite e falei, gente, isso daqui é demais, faz todo sentido. com É certeza. exatamente isso que eu acredito. E aí foi que a Alimenteia foi indo assim, sabe, quase que sem Sozinha. querer querendo. Sim, ah, que top, que legal. A gente precisa muito dessas ações, as pessoas estão perdidas ainda, né, na alimentação. Com o celular foi uma coisa tão, assim, forte, eu acho. O mal que o celular trouxe foi tão forte que as pessoas se uniram mais rápido e conseguiram uma ação forte com o celular. Mas a mesma escola que proibiu o celular tem fandangos na lancheira, né? Então, e é assim um desafio enorme que eu sinto tanto de engajar escolas para falar sobre o tema ali para a comunidade inteira, né, desde a criança até o pai e o educador, mesmo sendo lei. Então, a gente tem leis, tem decretos, tem várias questões antigas falando sobre a educação alimentar na escola, ainda que o município de Campinas, por exemplo, que é onde eu moro, ele está um pouco mais avançado nesse sentido. Então, eu vejo assim que a alimentação das crianças é, inclusive, um exemplo aqui para o interior de São Paulo, mas ainda é uma coisa realmente que está muito engatinhando e parece que não é uma urgência, que até as secretarias não têm tanto dinheiro assim para investir nisso. Então fica É. aquela coisa que não, né? Sabe uma coisa que eu sinto muito, assim, quando eu entro nesse assunto? Uma preguiça das escolas. Preguiça no sentido, putz, a gente meio que cansou de tentar, porque é uma briga tão grande por crenças que existem entre os pais, que são muito diferentes, e que acabam inviabilizando a discussão, sabe? Então, por Uhum. exemplo, o maior exemplo de todos. Não, mas se não for isso, meu filho não come. É. E aí o meu filho não come, é um problema para a mãe e é um problema para a escola, porque a escola também acha que a criança não comer nada num lanche é um problema e não é. Uhum. E é completamente normal pular uma refeição, pular um lanche, pular um almoço até, de vez em quando. Então, quando a gente coloca o não comer como normal, as pessoas querem te matar. Sabe? É impressionante, Uhum. assim, como as pessoas não aceitam até hoje que o não comer é fisiológico, principalmente em determinadas faixas etárias que estão precisando menos, ou em determinados estados nutricionais que eles não vão precisar comer 7 vezes por dia, vão comer 3, né? Uhum. Então, essa fisiologia, essa coisa da homeostase mesmo, sabe? Do fome e saciedade, isso ainda é uma coisa muito pouco conhecida, eu diria, muito cheia de mitos e crenças que está atrapalhando. Sim, isso eu percebo muito com relação mesmo a essa questão do dilema das lancheiras, né? Que é aquela coisa, se eu não mandar algo que a criança aceite, a lancheira voltar, por exemplo, intacta, vira um desespero para os pais e até para o educador, né? Na minha prática, que às vezes acompanhando o educador na própria refeição principal, eu vejo que existe nessa ânsia pela criança comer,
e inclusive comer tudo que está no prato, né, Denise? Um prato que às vezes não foi nem a criança quem fez. Tudo que está no prato, tudo que está na lancheira, é como se fosse olha, eu não estou com você, mas estou cuidando de você. Então, foi um sucesso para mim, como mãe, estando longe, você comer tudo. Né? E não tem nada a ver com desempenho materno, nada. Um grande treino nosso deveria ser a gente separar os nossos valores, o que é importante para a gente e o que é importante para a criança, necessário para a criança naquele momento. Esse eu acho que é o treino mais difícil da maternidade, você conseguir separar as coisas, porque você está criando um ser independente de você. A alimentação está nesse limbo, está nesse lugar, sabe? Por isso que é tão difícil lidar com lancheira, com alimentação escolar, no ambiente coletivo em que as crenças são muito diferentes, os valores alimentares são muito diferentes. Então, vira uma briga que não tem muito fim, e eu estou vendo que as escolas desistem disso, desistem dessa discussão, sabe? Então, eu acho que fortalecer as mães para elas trazerem isso como uma demanda para a escola é um caminho bem legal. Trazer a escola falando com as mães, mas também as mães falando com a escola, né? Eu sou de uma época, meu filho mais velho tem 15 anos, eu sou de uma época em que tinha salsicha na escola particular, salsicha com molho, né? E a gente ia lá, olha, salsicha, não pode, eu sou dessa geração de mães, né? Agora tem escola, inclusive a mesma escola que os meus filhos estudaram, não tem nem suco. De tão perfeita que é a alimentação escolar, que tanto que melhorou ali, né? Evoluiu ali naquele ambiente, mas 15 anos atrás tinha salsicha no lanche. A gente tem visto, né, uma evolução. Eu vejo pelo que eu te contei de quando eu me formei para agora, a própria indústria de alimentos se mobilizando, até por conta da pressão. Então, a gente vê muitas vezes indo para um caminho que não é exatamente, muito mais complicado do que deveria ser com relação ao comer saudável, mas Sim. eu, como ali profissional que veio ali do processo, do alimento, eu vejo que existe uma movimentação, não vou dizer necessariamente um esforço, mas uma movimentação para que a alimentação mude. Ainda complicando um pouco, né, Denise? Existe uma movimentação que está sendo forçada, eu diria, pela própria mudança de comportamento das pessoas. Então, as pessoas estão olhando o rótulo, estão vendo que rótulos grandes, cheios de coisas que elas não conhecem, não é legal, elas estão aprendendo isso, e aí a indústria está se adaptando ao que a população está exigindo. Então, você tem hoje lanchinho saudável para crianças de 8 anos, de 8 meses, né? Uma primeira bolachinha primeiro biscoitinho para criança de 8 meses. Isso é bom? Não, é ruim, vai aprender a desempacotar. Ah, mas só tem 2 ingredientes. Não, é para comer fruta, né? Não era nem para ter mais nada além disso. O trabalho de limpeza de rótulos é um trabalho muito importante e necessário, sim, principalmente para quem está lá já consumindo o alimento ultraprocessado pior, ruim, com muita coisa desconhecida no rótulo, ele vai poder comer algo com menos coisas no rótulo. Isso vai ser legal. Mas isso não significa que, porque o rótulo é melhor, esse é um alimento equivalente ao in natura. Nunca será, né? Nunca teremos uma bisnaguinha na árvore, né? No chão, dando no chão. Então, a gente tem 2 trabalhos que são muito diferentes e que são importantes na mesma medida. O primeiro trabalho é a redução do consumo de alimentos ultraprocessados, principalmente os hiperpalatáveis, que são aqueles que a gente come com o cérebro, come com a emoção, né? Esses a gente precisa realmente não dar para as crianças, adiar o máximo possível, reduzir. E o outro trabalho, que é completamente diferente, é estimular o aumento do consumo de alimentos in natura, que é mais difícil ainda, um trabalho mais difícil. Reduzir o ultraprocessado hiperpalatável ainda é mais possível, porque você tem opções. Então, eu troco um salgadinho por uma pipoca caseira, eu troco um suco de caixinha por um suco feito em casa, não necessariamente reduzindo caloria, mas melhorando muito a qualidade.
eu troco um queijo XPTO horroroso por um queijo melhor, né? Eu faço trocas, substituições. Agora, uma criança que não come arroz, feijão, carne, fruta, fazer ela comer, esse é um desafio bem maior. E aí, qual é o grande problema? A entrada do alimento ultraprocessado e hiperpalatável atrapalha a aceitação do alimento in natura, porque não tem comparação de sabor, de sensação, de experiência. Então, quando você dá um, você automaticamente atrapalha o outro. Então, a gente não deveria estimular e ter produtos que estimulam as crianças a desempacotarem cedo demais. Não deveríamos estimular isso. Pelo contrário. O que eu levo de lanche, doutora? Fruta, maçã, picada. Ah, mas é difícil de levar. Não é difícil de levar. É fácil de levar. Leva a maçã inteira, então. Vamos, a gente corta lá, leva uma faquinha, né? É que parece que rola uma necessidade de levar algo comprado e, né, aquelas pastinhas de fruta, isso é uma experiência que a criança tem que não vai ser mimetizada por nada in natura, porque nada in natura vem assim. E até porque, né, Denise, a gente acaba com isso entrando numa complexidade ali dos ambientes, né? E quando a gente pensa na escola que trabalha com esse sistema de lancheira e quando a escola não intervém, né, de forma proativa, orientativa e educativa na formação dessa lancheira, existe, não sei como é que você vê isso, né, essa questão do pertencimento da criança. Quando ela vai lá e leva a fruta, que é o ideal e o melhor para a saúde dela, como que os pais se sentem em ver essa criança quase que se sentindo diminuída por não pertencer aos amigos que estão levando a embalagem com o personagem e esse alimento hiperpalatável que, de certa forma, cria ali um desbalanço no que seria esse alimento, principalmente dentro do ambiente como a escola. O que você falou o pertencimento é a palavra, né, da infância e da adolescência. Se eles não pertencem, eles não existem. Eles não querem ir para a escola se eles não estão pertencendo a um grupo, se eles não estão sendo aceitos, né? E aí, ouvindo você falar, eu fui lembrando de vários momentos aqui da minha família, né, dos meus filhos. Meus filhos estudaram numa escola na primeira infância, no Fundamental 1, que era super posicionada com alimentação saudável. E era lancheira. Eles não ofereciam lanche, era lancheira. Aí era assim, eles mandavam a orientação sobre o que era para colocar na lancheira e conversavam com os pais numa primeira reunião e ponto. A partir daí, era seguir a regra ou ter a lancheira devolvida. Sabe? Eu tive a lancheira devolvida 2 vezes, porque eu mandei duas vezes produtos que para eles não eram adequados, que era tipo queijo que ficou fora da geladeira por 2 horas ali da minha casa até a hora do lanche, eles não queriam, porque era arriscado e tal. Então, eu tive a lancheira devolvida. Aí eles falam, dona mãe, é o seguinte, a gente deu outra coisa para o seu filho, favor, observar melhor as regras da lancheira. E eu li aquilo com amor no coração, com gratidão, quase soltando fogos, porque eu falei, gente, isso é um posicionamento. Isso é fazer acontecer. Porque aí vai chegar lá, não vai ter um com waffle, outro com Oreo, outro com fruta na lancheira. Vai ter todo mundo meio alinhado ali, né? Eles vão querer trocar? Vão, a pera pela maçã do outro, o mamão pela melancia do outro. Aí tá beleza, né? Então, eu adorava esse posicionamento, inclusive eu vi uma cena da mãe levando brigadeiros para o dia do aniversário do filho, e a escola falando, obrigada, minha senhora, acho que a senhora não entendeu, leve os brigadeiros de volta, sabe? Assim, a mãe ficou muito brava e eu fiquei muito feliz, falei, parabéns, não é fácil fazer o que vocês estão fazendo, né? Porque não é pela mãe, não é para agradar a mãe, é pelo bem das crianças pequenas, né? Eram crianças de 5, 6 anos ali naquela, e era até o 5º ano. E aí muita gente que ouve isso fala, nossa, mas para quê? É só um brigadeiro.
Se você contar que tem 30 crianças, é uma vez por dia doce, então. E o ambiente escolar não é para ser assim. Vamos comemorar na escola de outro jeito. E eles faziam isso. Não podia lembrancinha, não podia brigadeiro, não podia nada. Era um bolo feito por eles, simples, cantava parabéns uma vez por mês para todo mundo. Todos os aniversariantes do mês. Não precisa mais que isso. Você, inclusive, cria valores diferentes. Você cria valores. Eu tive a experiência de, nessa mesma escola, o meu filho e outra criança faziam aniversário no mesmo dia. E aí eu falei para a mãe, vamos fazer um bolinho juntos? Ela, não, obrigada, meu filho precisa do bolo só dele. Meu filho precisa do bolo só dele, sabe? Então, assim, que valor você está criando, né? Diferente do meu. Não é certo nem errado, cada um tem o seu, mas são valores diferentes. Então, eu tive a experiência, como mãe, de uma escola que se posiciona com a lancheira e que funciona, que vai. Aí, meus filhos mudaram de escola, no Fundamental 2, foram para outra, né? Chegou lá, a Mariana, minha, tinha o quê? Uns 11 anos, 10 para 11 anos, chocada com as lancheiras. Voltou, mamãe, você não sabe o que tem nas lancheiras. Tem fandangos, as pessoas levam chocolate. Aí eu fui e perguntei para a coordenadora, para a pessoa que estava lá, né, a monitora, a coordenadora. Aí qual que é a resposta que todo mundo dá? Ah, mas são os pais que mandam. São os pais que mandam. E aí a escola não se posiciona com os pais, a escola não está falando nada, vou continuar mandando. E aí a pessoa que comeu super bem a infância inteira, chega na pré-adolescência, fica normalizado dentro da escola comer qualquer coisa em qualquer hora, sabe? E aí você destrói, né, uma construção que foi feita por uma família, por outra escola, simplesmente por um não posicionamento, para não gerar confusão. Eu já fui em escola que me chamou, né, escolas que me chamaram, e as mães, não, mas quem manda na lancheira do meu filho sou eu. E não é, porque ele está num ambiente coletivo. Na sua casa, sim, na escola, não. Na escola, quem manda é a escola. Aí eu sempre dou esse exemplo, veja bem. Se na sua casa o seu filho joga lixo no chão e manda a empregada limpar, e isso é normal para você, se ele senta e bota os pés na mesa, e isso é normal para você, ele não vai fazer isso na escola. Se ele fizer, alguém vai chamar a atenção. Se ele fizer algo na escola preconceituoso porque você acha normal, ele vai receber uma advertência, quiçá uma expulsão ou um afastamento, né? Isso é super grave, já aconteceu, inclusive na escola dos meus filhos. E os pais viram como direito de opinião e a escola viu como um preconceito grave e expulsou o aluno. Não queremos esse tipo de valor aqui, né? É a mesma coisa, que nessa escola não jogaremos lixo no chão e mandaremos a pessoa da limpeza limpar. Nessa escola a gente joga lixo no lixo. Não é esse o posicionamento que a gente quer na rua, a gente não quer que as pessoas respeitem o sinal, não quer que respeite a velocidade. Isso é coletivo. Eu não posso fazer o que eu quero, senão eu mato os outros, né? Eu preciso aprender a viver em sociedade. A mesma coisa na escola sobre a lancheira. Aqui, se você come Nutella na sua casa, no café da manhã, aqui a gente não come. Obrigada pela sua experiência, por compartilhar, mas aqui é diferente. E tudo bem. Sim. Deveria, né? Deveria, né? E até eu acho que o que as escolas e os pais precisam entender, né, Denise, como o papel compartilhado de responsabilidade é que essa criança e inclusive esse adolescente ainda não tem, né, essa capacidade de discernimento do que vai ser adequado para ele, não só em termos de vou sair na rua à noite, isso é perigoso para mim. É claro que, né, a gente está falando de coisas diferentes, mas a alimentação também entra como um papel compartilhado dos impactos que uma má alimentação acontecendo de forma recorrente pode acontecer com essa criança aí a longo prazo, né? Acho que aí você vai conseguir colocar melhor essa questão mais técnica ali da saúde, mas realmente a escola e os pais se veem como protetores
de um ser que está em desenvolvimento e ainda não tem o discernimento de fazer essas escolhas alimentares com a sabedoria que precisa, né? Isso, eu sou, inclusive, contra a criança escolher o que põe no prato muito cedo. Eu acho que o prato pronto para a criança até uma determinada idade, aí isso pode variar, como assim? Dessa forma que isso na escola, né? Esse ambiente é isso que te oferece. Você pode ou não comer aquilo que você quer dentro do prato, ninguém vai te forçar, ninguém vai te julgar, tá tudo bem. Mas é isso que tem que ter num prato saudável. Isso repetidamente vai minimamente ficar na memória da criança. Às vezes a gente confunde autonomia, né, desenvolvimento de autonomia, com deixar a criança escolher. Então, isso que você falou é super importante. Deixar a criança vai escolher o ambiente que ela vai escolher o que ela leva, ela está sendo influenciada pelo ambiente. Então, o ambiente precisa necessariamente influenciar bem. E aí, a partir de uma determinada idade, quando ela realmente já tem os valores alimentares definidos, aí ela escolhe. Aí ela vai poder pegar do prato e colocar no prato dela. É legal a criança participar? É, mas tem que ter a regra, tem que ter tudo dentro do prato. Ah, mas eu não gosto. Tudo bem, não precisa comer, mas tem que ter no prato. Aqui no nosso ambiente. Porque se a gente tira, a criança perde a familiaridade com o alimento. E aí aquilo vira um besouro dentro do prato depois, sabe? Uhum. Vira um bicho, porque ela perdeu a familiaridade. É como a gente ir para China e tentar comer algo que não é do nosso costume, né? Uhum. Então, é importante que a criança tenha as regras estabelecidas. Vou dar um exemplo super interessante também. Quando você falou de pertencimento, né? Sabe, hábitos religiosos, hábitos alimentares religiosos, que tem a ver com Uhum. religião, isso ninguém questiona. A própria criança não questiona, porque aquilo é muito forte, é muito arraigado na família, é um valor familiar. Então, eu vou fazer o jejum, ou eu vou comer alimento de tal origem, ou não vou comer alimento de tal origem, porque isso faz parte da alma da minha família, faz parte do núcleo do que forma a minha família. Eu não questiono isso. Eu falo que isso são dogmas, eu nem sei se isso está certo, essa palavra, Uhum. mas eu falo, dogmas religiosos, eles são criados assim. Então, desde pequeno eu vou na missa, ou desde pequeno eu vou no culto, e aí eu vou criando aquilo como um hábito familiar valioso para mim, vai Uhum. guiar a minha vida, porque eu aprendi na minha infância. Isso vai guiar. Aqui na infância foi assim, foi consistente, todo ano fizeram, toda semana fazia, todo dia fazia. Isso vai guiar a minha vida. Eu vou assim, por um bom tempo. Até talvez um dia questionar e mudar e achar que não. Mas eu vejo assim, por exemplo, crianças vegetarianas, famílias vegetarianas e veganas, que têm esse hábito bem arraigado, bem consistente, a criança leva isso para a escola e não está nem aí com o que os amigos estão pensando. Está tudo bem. Criança Uhum. com diabetes tipo 1. Tem várias crianças com diabetes tipo 1 que desbancam os adultos, de tão bem que elas ficam sem comer doce, Sim. porque não pode. Criança alérgica, né? Então, quando você tem um propósito forte, um motivo forte, é a criança que influencia o outro. É a criança que Uhum. está levando a fruta ou a alga. Minha filha chegou com alga outro dia em casa porque a amiga comia alga. E aí nunca na minha vida tinha comido aquilo, e aí ela resolveu comer e virou algo que ela trouxe para casa. Então, às vezes, a influência é contrária. Esse pertencimento familiar vai ajudar a criança a pertencer de uma outra forma no coletivo. O problema é que a gente não é consistente, a gente como pais. A gente não acredita que é para ser assim. A gente não acredita que é para mandar fruta. A gente acredita que a criança tem que não sofrer na escola porque os amiguinhos estão comendo óleo e ela não. Esse é o nosso pertencimento, sabe? E aí a gente não consegue bancar isso, né? Na minha família aconteceu. Eu falava assim, né? Como eu era da área, né? Eu prezava por alimentação saudável.
a Mariana falava, principalmente ela questionava mais. Ai, mamãe, mas tem essa bolacha aqui, ó, e ela trouxe o pacote vazio. O fulano levou essa aqui, era um cookie de Toddy. Cookie de Toddy. Sabe o que eu fazia? Eu falava, coitado dele, a mãe dele não sabe que faz mal, que não é legal. Poxa vida, a gente vai continuar levando isso aqui, porque a gente come saudável e o lanchinho da escola precisa ser assim. E de vez em quando comia sempre comer, fome em lanchonete, vida normal. Uhum. Só que na lancheira da escola era consistente. Outra coisa que eu nunca fiz, também por ser da área, né? Comprar a pipoca da frente da escola, que eu acho uma sacanagem gigante. Passar na frente da sorveteria que tem do lado e comer o sorvete, porque aí vira uma obrigação. Uhum. Vira um negócio que você tem que fazer todo dia, né? Então, eu já combinava, ó, a mamãe está sem dinheiro, não tenho dinheiro, não trouxe cartão, nunca. Enquanto eu levava e buscava, eu fiz essas coisas para não criar esses hábitos e isso virar um normal. Onde a gente come pipoca? Come pipoca em casa, no cinema, em casa quando está vendo filme, no jogo da Copa. Em outros momentos a gente come pipoca, mas não é quando sai da escola, sabe? E, Denise, você colocando isso, né, já está aqui vindo na minha cabeça o quanto, né, eu que trabalho com isso, eu que sou mãe, né, tento seguir um caminho assim, o quanto existe uma pressão quase que popular de, nossa, mas que exagero. Aham. O que você observa na sua prática clínica, e você como uma profissional que está dentro da medicina, vendo a saúde da criança, a saúde dessa família, como que você diria do porquê não é um exagero? No sentido das pessoas falarem que essa alimentação tão restrita possa ser um exagero, que qual é o problema, né, da criança comer isso, da criança comer a pipoca ali na frente da escola, da criança levar na lancheira um alimento que não é saudável. Primeiro, eu nunca considerei esse tipo de comportamento como restrito. Meus filhos sempre participaram de todas as festas, nunca foram proibidos de comer nas festas, sabe? Ia lá, queria comer 2 brigadeiros, comia, queria comer 5, comiam. Hoje, por exemplo, que eles são adolescentes, você compra uma barra de chocolate, por exemplo, vou no mercado, compra uma barra de chocolate. Quero tal chocolate. Beleza. Chocolate dura, porque eles comem um pedacinho, porque não tem restrição. Nunca teve, sabe? O que tinha era regras consistentes. Só isso. Para eu não me colocar em situações que depois eu não conseguisse sair, né? Mas o que eu vejo como maior problema de entrar com esses alimentos? Cedo demais, principalmente. O primeiro problema é que eles param de comer os alimentos saudáveis. Isso atrapalha a palatabilidade dos alimentos que não são super palatáveis. Então, a partir daí, eles começam a querer docinho depois do almoço, começam a comer menos a comida, porque vai vir um lanche calórico e palatável depois. As refeições ficam prejudicadas. Eles comem, alguns, né? Não todos, porque as genéticas são diferentes. Mas alguns vão comer menos, e além de comer menos, vão comer menos os alimentos bons, in natura. Então, a gente tem aí um número hoje que vários artigos citam, que a gente tem, num consultório de pediatria, 50% das mães, em algum momento, vai falar que a criança não come, né? Eu acho que é até mais, talvez porque meu consultório seja meio enviesado para comportamento alimentar, mas quase todo mundo, assim, tem esse momento de, começou a escolher, começou a recusar, né? Tanto é que a minha orientação para comportamento alimentar começa no dia zero, assim. Como é que vocês comem, pais, para eu saber como é que seu filho vai comer, né? Isso. Então, o que eu acho de maior prejuízo, primeiro, é isso: 50% das crianças vai ter problemas alimentares de não come, e, na minha visão, isso é uma impressão minha, eu nunca consegui provar isso com artigos, tá? Eu nunca vi um artigo falando isso, mas eu percebo que as crianças que ficam seletivas,
elas ficam seletivas priorizando os alimentos palatáveis. Elas não ficam, vou comer só, tem 3 tipos de alimento, vou comer só banana, alface e arroz. Não, são 3 palatáveis, né? É Oreo, batata chips e, sei lá, uma fruta, né? Então, eles estão sempre nesse rolo do alimento, das dificuldades alimentares. Em contrapartida, a gente tem aí 30% da população pediátrica com excesso de peso, quase batendo 20% de obesidade. E das crianças com obesidade grave, 30% são seletivas também, tá? Então, ela almoça, eu já atendi paciente assim, no HC. Ele almoça um pacote de nugget por almoço. Mas por que você dá? Porque se eu não der, ele não come. Não come. E a criança com obesidade grave, precisando reduzir a caloria, precisando reduzir a quantidade. Então, é um ciclo que as famílias entram de dependência depois desse alimento, que é hiperpalatável, equivocado, ruim, e ela não consegue tirar, porque ele não consegue mais comer os alimentos in natura. O alimento in natura sai e dá lugar para o alimento processado e hiperpalatável. Quando eu falo hiperpalatável, de novo, eu vou falar do alimento que tem uma palatabilidade alta, um sabor alto. Ele tem ou sal, ou açúcar, ou gordura, ou os 3 ali em grande quantidade. E aí você não sabe mais o que é saciedade. Você passa a comer por prazer. Esse alimento precisa fazer parte da nossa vida, porque faz parte. Ir na festa, comer, né? O que não pode é ser a regra. A gente tem estudo americano falando que 60% da alimentação da população é com base em ultraprocessado nos Estados Unidos. Eles estão querendo, inclusive, fazer uma subcategorização desses alimentos. Ultraprocessado do malzão, menos do mal, mais ou menos, e do bem, né? E a indústria vai deitar e rolar, obviamente, porque para eles vão fazer isso, já estão fazendo, e eu falo que, assim, vai seguir a trilha do Danoninho, né? O Danoninho já valeu por um bifinho, já foi orgânico, já foi rico em DHA, já foi sinônimo de desempenho materno. Eu nem sei o que o Danoninho é hoje, deve ser vegano, né? Claro. Mas eles se adaptam, a indústria se adapta. Só que isso não ajuda as pessoas a comerem alimentos naturais, alimentos in natura. Isso ajuda, rótulo limpo, queremos. Mas queremos mais o consumo de alimento in natura. E você tem observado na clínica as crianças trazendo, né, aparecendo diagnósticos muito precoces de doenças relacionadas ao consumo excessivo desses alimentos hiperpalatáveis, né, dessa falta dos alimentos in natura? Como que você tem visto aí ao longo dos anos o desempenho biológico mesmo das crianças? Então, a gente tem visto mais deficiências vitamínicas por seletividade, temos visto mais obesidade e consequências precoces da obesidade, temos visto as crianças seletivas que têm, às vezes, deficiência de ingesta de macronutriente, tipo, não come proteína, não consegue, só come arroz, feijão e batata palha, sabe? Que é arroz, feijão, uma combinação valiosíssima que a gente quer que as crianças comam, inclusive se estiver comendo feijão já estamos no lucro, né, atualmente, mas não varia nada, não acrescenta nada. Eu diria que o maior problema é o comportamento mesmo alimentar ruim, ou seletivo, ou compulsivo, e isso levando cronicamente no futuro a problemas maiores de deficiências ou excessos. Por exemplo, hipercolesterolemia, triglicéride aumentado, que tem muito a ver com a alimentação, né, principalmente carboidrato. Isso a gente tem visto de uma forma mais precoce. Um dos nossos papéis hoje, como pediatras, é o rastreio dessas doenças crônicas do adulto ainda na infância, de forma mais precoce. Então, a gente afere pressão arterial, a gente
colhe colesterol total e frações desde a infância, porque a doença cardíaca lá da placa de ateroma depois vai chegar mais cedo se a gente não olhar para isso antes, né? Uhum. E entra, acho que até muito no que muitas vezes a gente acaba pensando, mas eu sempre comi assim e estou aqui, né? Mas a gente vê que as crianças, hoje em dia, elas têm as doenças que antes a gente ia ter lá quando a gente se tornasse idoso, na maturidade. Isso. Então, esse nosso momento mental, por exemplo, né? Eu estou aqui, mas como é que eu estaria se eu estivesse comendo melhor? Estivesse fazendo mais atividade física? Isso é outra coisa também, né? O estilo de vida, ele não se descola da alimentação quando a gente está falando desse assunto. Então, a alimentação é um dos pilares do estilo de vida e o sono, redução de estresse, a atividade física, não usar substâncias, né? Então, você está aqui como? Viciado em chocolate, né? Tem muita gente que se diz viciada em chocolate, né? A gente sabe que não existe vício em comida, existe vício no comer. Nenhuma substância alimentar equivale ao álcool ou à cocaína, que nem o pessoal fala, açúcar e cocaína é a mesma coisa. Não é, tá? Não tem como fazer essa comparação. Até porque você vive sem cocaína, mas não vive sem comida, né? Então, a gente vai sempre respeitar, né, a fala da pessoa como sou viciado em, mas entender que é um comer emocional, que é uma fuga de desconforto ou busca pelo prazer, mas indo em direção à comida, que é algo que anestesia, que dá prazer, que dá conforto, tá? Então, você chegou aqui, mas você chegou aqui assim, com obesidade, ou com excesso de peso, ou com uma qualidade de vida não, de saúde não ótima, né? E, de novo, a gente não está falando aqui de zero, a gente está falando aqui de equilíbrio. Equilíbrio, você vai comer de vez em quando, mas não vai comer todo dia, né? As coisas em grande quantidade. Eu tenho, por exemplo, uma experiência pessoal de que quando eu como um docinho depois do almoço, o docinho porcionado, sabe? Eu fico muito tranquila em relação a doce, porque eu fui criada no. Eu sou da década de 70, né? Então, eu fui criada no ultraprocessado e pré-palatável na veia, né? A época que você falou que bora botar açúcar para vender mais, bora botar aditivo para vender mais. As mulheres indo para o mercado de trabalho querendo os alimentos fáceis de preparar e a gente comendo assim. Eu comecei a comer melhor depois que eu fui para nutrição, que eu fiz o ensino médio em nutrição, aí o técnico em nutrição, aí que eu fui entender o que é isso aqui de alimentação, de carboidrato, de proteína e de nem existia ainda a definição de processamento, né? Não tinha nada disso. Tinha proteína, carboidrato e gordura, e olhe lá. Então, eu tenho coisas, alimentos daquela época, da minha infância, que eu não consegui tirar até hoje da minha vida, porque tem um valor afetivo muito grande, né? Mas eu consegui tirar quase tudo que não era tão legal. Então, eu vou na lanchonete hoje? Vou, mas eu não vou na lanchonete mais zoada, eu vou na menos zoada, sabe? Eu faço essas escolhas hoje e ensino meus filhos a fazerem também. Você praticamente já respondeu uma pergunta que eu falo que é um cerne aqui para a Alimenteia, que é essa questão do que é comer saudável, afinal. Eu gosto sempre de trazer, porque é uma pergunta, de fato, que as pessoas, até quando as pessoas querem começar a ter hábitos saudáveis, elas perguntam, mas é confuso. É tanta coisa que a gente vê falando, principalmente hoje, que a gente fica muito mergulhado num excesso de informação, e muitas vezes informação que não é correta. E você, né, sendo uma profissional que está sempre estudando, sempre embasada muito na ciência, o que é, então, para você, apesar de você já ter dado várias dicas aí, o que é para você comer saudável, afinal? Eu vou começar falando o que não é. Não é saudável você viver 24 horas por dia pensando no que você vai comer para poder comer saudável. Vou tentar usar outra frase. É você viver sob controle da comida. Isso não é saudável.
Então, tem gente que come muito bem, mas que é inflexível, que não consegue se adaptar, tá? Eu acho que comer saudável é ter competência alimentar. E a definição de competência alimentar envolve a flexibilidade, envolve você se adaptar. Vou para um lugar que só tem aipim e peixe, sei lá, da minha cabeça, tá? E peixe para comer. Eu vou lá, eu vou conhecer o lugar, eu vou experimentar, eu não vou deixar de ir por causa da comida. Então, quando a comida vira um obstáculo para a vida, não é saudável. A comida precisa ser o trampolim para a vida e não o obstáculo. É uma ferramenta para você chegar no seu ótimo. Então, se eu preciso acordar de manhã, ficar fazendo cálculo o dia inteiro, ficar olhando o que eu tenho que comer, ficar fazendo conta, pesando, isso está atrapalhando a sua vida. Isso não é sustentável. Pode ser um tempo, por um tempo, pode ser possível, né? Você fazer, uma dieta, sei lá. Então, temporariamente vou fazer isso, mas você precisa urgente buscar um caminho para isso ser sustentável, sem te roubar tempo, sem te roubar atenção, sem te roubar energia mental. Comer saudável significa comer para viver, para ser feliz, para buscar seus objetivos. Sentar, comer, trocar ideia, depois sentar de novo, parar, ter prazer em fazer isso, mesmo que seja sozinho, mesmo que seja para você, fazer aquilo de uma forma legal, equilibrada, depois fazer de novo com a família, fazer com um amigo. Ah, acabei de encontrar um amigo, bolo de chocolate no aniversário, acabei de almoçar, tudo bem você comer um pedacinho, tudo bem, faz parte socialmente falando, né? Então, eu acho que encontrar um caminho que envolva tudo isso, tanto te manter bem nutricionalmente, quanto te manter bem socialmente, quanto te manter bem emocionalmente, é o comer saudável. E realmente é complicado, né, chegar nisso. Para chegar nisso, você precisa entender, inclusive, o que é o afeto da comida para você. Eu sempre conto, já contei a história 1000 vezes em aula, do meu pai, que a gente ia comprar pão na padaria. Então, morávamos numa rua sem saída, gigante, a gente morava no fim da rua, para comprar pão na padaria era 1 quilômetro e tralalá, 1,2 km, sei lá. Aí a gente ia comprar, chegava lá, pedia, sei lá, 10 pãezinhos. Chegava em casa, no meio do caminho, a gente comia um, que estava sempre quentinho, eu e ele. Chegava em casa, ele, poxa, o padeiro deu um pão a menos. Era aquela brincadeira e era, tira o pãozinho da minha vida, tenta tirar para você ver. Não consegue, eu não consigo não comer, porque você tira algo simbólico, afetivo, importante, que você não precisa tirar. Ah, mas tem glúten, graças a Deus, deve ser mais gostoso por causa disso, né? Então, tudo bem a pessoa que não pode comer glúten, mas eu não tenho esse problema, então por que eu vou tirar? Sendo que eu como meio pãozinho, às vezes como um, não vou comer 12, né? E se eu estiver comendo 12, é porque eu preciso de ajuda, tem alguma coisa acontecendo, justamente com o meu emocional, né? Eu acho que é por aí a coisa, é buscar, precisa muito de um autoconhecimento muito grande para você conseguir comer saudável para você, né? Eu sou de uma época que existia o peso ideal, que era igual para todo mundo, o IMC ideal, que era igual para todo mundo, a quantidade de proteína, gordura e carboidrato, que é igual para todo mundo. E hoje a gente sabe que se eu comer a mesma coisa que você, exatamente igual, a gente vai ter estados nutricionais diferentes. Então, já passou da hora da gente aceitar, entender e respeitar que a obesidade não é só sobre força de vontade. Olha, coitada, não tem força de vontade, alguém precisa ajudar essa pessoa a ter força de vontade. É um mix de genética com ambiente, com emoção, com tudo, que precisa ser visto individualmente. Então, eu aprendi isso assim, muito por trabalhar com obesidade infantil e estudar isso, e comecei a entender que não era, as mesmas condutas levavam a resultados totalmente diferentes. Então, isso é um aprendizado importante para a população, porque a gente vai conviver muito com a obesidade nos próximos anos.
E as crianças estão sofrendo com isso, né? As crianças e adultos. Então, a gente precisa entender que é sacanagem ter pão de queijo cheirando na cantina no meio da manhã para uma criança que não deveria estar comendo isso, que você fala, não coma, porque você tem que ter força de vontade. E aí você põe o pão de queijo lá cheirando, na escola, né? Então, a gente está engatinhando com o que a gente precisaria fazer na alimentação escolar. Engatinhando. Mas o seu trabalho é, com certeza, fundamental e é um super passo, que eu acho que desejo muito que as pessoas te ouçam nas Ai, escolas. obrigada. Assim a gente está trabalhando para conseguir, de fato, levar essas competências mesmo alimentares para dentro de uma estrutura educacional que é a escola, mas pensando muito nesse trabalho em conjunto com os pais, né? Porque não adianta, muitas vezes, a escola ser essa escola exemplo, como você trouxe alguns exemplos aqui da escola que se impõe, mas em casa o pai não ter essas competências alimentares para conseguir conduzir o filho, né? Aí até eu queria até pedir um conselho para você, como mãe, para, né, você, de repente, dar para os pais e também para as escolas. Como você acha que seria uma pista, um caminho para a gente definitivamente começar a desenvolver essas competências alimentares ali na infância? E por que já desenvolver na infância, né? Eu acho que o caminho mais certeiro de desenvolver competência alimentar na infância é respeitar a fome e saciedade da criança. É não interferir na recusa alimentar. Isso é fundamental. Eu vejo, assim, grandes problemas alimentares por causa disso. Então, a criança pequena, está na introdução alimentar, ou, sei lá, está comendo já, com 9 meses, vamos supor, tem uma gripe, um resfriado, uma bronquiolite. Ela para de comer porque sim, porque ela precisa parar de comer, porque ela não consegue comer. Porque o trato gastrointestinal dela está mais lento, porque ela está doente, porque ela está não conseguindo respirar, que dirá mastigar e respirar ao mesmo tempo. E aí os pais enlouquecem e forçam a criança a comer. Ou eles dão suplemento, que às vezes o próprio pediatra manda, ou eles forçam mesmo substituindo, botando açúcar, não precisa comer, pelo amor de Deus, senão não vai sarar, né? E aí a gente causa um problema, porque a gente dá experiências ruins para eles relacionadas à alimentação, porque a gente anula a fome e a saciedade, e porque a gente força, a gente não força, não é a autonomia da criança que está direcionando aquela alimentação. E aí isso fica como sequela, a criança aprende que se ela recusa, ela recebe outra coisa. E aí isso vai se perpetuando. Essa recusa pode acontecer por uma virose, pode acontecer pelo próprio desenvolvimento, porque ela está brincando, ela está em desenvolvimento, hoje eu quero só carne. Meu Deus, não comeu. Faz mandioquinha, faz arroz, faz macarrão, faz até ela comer o carboidrato. Porque a mãe e o pai têm aquela ideia de que tem que comer o carboidrato, a proteína e não sei o quê. Só a salada que ninguém faz questão, né? Que aí ninguém se esforça muito, que a criança recusa mesmo. Então, o caminho seria, faz o prato que a sua família valoriza e coloca na frente da criança todos os dias, aquilo que tem para a família. Filho, isso aqui tem para você comer hoje. Quer ajudar a cozinhar? Beleza, mas o prato é esse aqui. Quer ir na feira? O prato é esse aqui. Não quero salada. Não precisa comer, mas fica no prato. Não quero comer hoje. Beleza, fica aqui com a gente, vamos conversar, trocar uma ideia, falar da vida, do fulano, da Beltrana. É o nosso momento família. Mas a criança sai da mesa e vai andar pela casa. Você fica na mesa, conversando com quem está na mesa, comendo. Deixa a criança andar. Ela vai perceber que está todo mundo lá e ela vai voltar. A não ser que você fique atrás dela com a colher, querendo que ela coma, ou na hora que ela quer comer, então tá bom, agora você vai comer. Não comeu no almoço, tadinha, vamos dar para ela agora. Então, a consistência do ambiente é super importante. E é super difícil fazer isso. Muito. Porque a gente está correndo, porque a gente está sobrecarregado, porque tem horário, né?
a gente precisa normalizar, não comeu, tudo bem. Esse é o melhor caminho para a criança ir para a competência alimentar brevemente. Muito bom. Acho que você trouxe aí, é legal conversar com alguém que tem a visão profissional e também a visão materna, né? Para, de fato, terminar a fala dizendo, não é fácil, Nossa, mas precisa dessa investida, porque, de fato, é um investimento para esse adulto se formar com saúde e ter uma vida o mais plena possível ali em termos de equilíbrio, né? Mental, físico, emocional. não é nada fácil, é extremamente difícil. Eu tenho, assim, fico compadecida pelos pais, porque eu acho que eles estão muito sozinhos nessas missões, né? A gente, pô, é o pai que tem que resolver tudo. Até, eu acho o fim dos tempos, aquela coisa de cartão de cantina, que o pai tem que bloquear os alimentos inadequados. Então, quer dizer, o alimento inadequado está na escola e o pai que nem está lá precisa botar o limite no filho lá, porque a escola não põe. O ambiente da escola não é um ambiente de limite. O pai tem que pôr limite no ambiente em que ele não está. Quer dizer, isso é muito surreal, né? Por isso que a gente está assim, a gente tem que cuidar até das plataformas de rede social, porque elas não cuidam, elas colocam as crianças em risco, é a gente que tem que olhar, é a gente que tem que proibir, é a gente que tem que cuidar da alimentação de onde eu nem estou. Ou seja, aí rola o BO em casa depois, né? Pô, você bloqueou o picolé que tem na escola? Você bloqueou. Qual os ambientes, né? Os ambientes interferem. É a mesma coisa, eu falo, de colocar brinquedo junto com alimento ultraprocessado, essas coisas aí, McDonald's e afins. Colocar brinquedo com um alimento ruim para a criança. Cara, isso é tão criminoso, isso é tão ruim, porque é óbvio que a criança vai pedir. E poucos pais vão ter o conhecimento de que tudo bem falar, não, filho, na nossa família a gente não consome essas coisas. Você quer o brinquedo? O brinquedo é uma coisa, a comida é outra. Mas a gente não vai juntar um hambúrguer com batata frita e um suco da pior qualidade porque você quer um brinquedo. Você entende? Então, assim, e detalhe, o brinquedo é colecionável e tem 11. Sim, exatamente. Né? Você tem que ir 11 vezes lá para ter todos. Então, é escola de consumo, é escola de aposta, né? Eles estão numa escola de aposta com essas coisas colecionáveis, essas coisas que eles dão dinheiro para o jogo online para ver, talvez, qual é o personagem que vai aparecer. Aí depois, vício em bet. A gente está criando. E aí depois vem o bet na adolescência. Então, se a gente não se posiciona, e veja, isso está muito longe de ser criar na bolha, tá? A bolha, quem dera a bolha existisse, eu ia ser a primeira a botar as crianças lá dentro, mas ela não existe. Está muito longe de ser. Falar um não está muito longe de ser criar na bolha. Não levar no McDonald's com 2 anos de idade está muito longe de ser criar na bolha, né? Essa coisa de gosta, a criança gosta, né? Foi ela que escolheu o que ela vê no YouTube. Oi, gente, como assim? Quando você entra no YouTube, você é adulto, o algoritmo já sabe a idade do seu filho, já te mostra conteúdo para você mostrar para o seu filho. Quando ele entrar lá, a primeira coisa que ele vai ver é alguma coisa viciante, que depois ele não vai parar de ver, e vai ficar pedindo os anúncios relacionados. É só para isso que serve tudo isso. A gente precisa parar de se deixar levar, sabe? É uma fala muito infantil essa, de é escolha. Nunca foi. O lugar que você chega no supermercado com os doces tudo embaixo ali, a criança que escolheu. Mano, sabe? Vamos acordar, né? Vamos parar de falar isso, porque não é. Todo mundo sabe que não é. Isso já é estratégia, ó, de décadas, né? Eu tive uma discussão com os meus filhos esses dias, não discussão, foi uma experiência, né, que a gente teve, quando lançou aquela Coca de Oreo e Oreo de Coca. Você lembra disso? Foi vinculado a um filme que nem era para adulto, nem era para criança, que era o Wolverine com não sei quem lá,
Deadpool e Wolverine. Eles fizeram várias junções de marca. Então, teve lá McDonald's com não sei quem, com ketchup, né? E teve a Coca e o Oreo. Aí, quando a gente chegou no mercado, tinha uma banca gigante de Oreo, de Coca e Coca de Oreo, com os dois. Aí a Mariana, mamãe, a gente precisa comprar. Precisa, O que é que a gente precisa? Nossa, eu sou a melhor do mundo para dar esse tipo de resposta. Assim, zero culpa, eu tenho culpa de muita coisa. Sou a pessoa mais culpada do mundo, mas isso não. Cheguei lá, por que a gente precisa comprar? Porque o Coca de Oreo e Oreo de Coca, não sei o que. Eu falei, viu? Perguntar um negócio. Quantas vezes a gente já comprou Oreo nesta vida? Nunca compramos, então por que a gente vai comprar agora? Ah, porque é diferente. Beleza, quando você tiver oportunidade, você come em outro lugar. Na nossa família, a gente não compra Oreo, né? Não compra bolacha. Então, tá tudo certo, segue a vida. Ai, que mãe horrível, não sei. No corredor seguinte, ela já começa a pedir outra coisa. Tá tudo certo, passou, né? Agora, eu cato os cacos do meu coração, tá? Não é fácil. Eu fico super chateada com eles tristes, com eles chateados. Fiquei muito mais quando eles eram menores, né? Mas faz parte. O desconforto deles é parte do aprendizado. Não tem aprendizado sem desconforto. Não quero que sofra. Acabou a luz na escola, tenho que buscar imediatamente porque vai ficar sem água. Não, calma, gente. Tá tudo bem. Sabe, é um medo da criança passar por qualquer dificuldade, e aí depois esses mesmos pais querem que eles ganhem o mundo. Como é que você vai ganhar o mundo se você não ganha nem a sua casa, seu quarto? Arruma nem quarto, porque é desconfortável arrumar cama, desconfortável lavar louça. Não vai ganhar o mundo. Você entende? Fazer prova não prepara ninguém para a vida, gente. É só prova, não é mais nada. Eu, como médica, posso dizer isso com todas as letras, tá? Que ir bem na prova não te prepara como médico. Se você também, na sua profissão, provavelmente é a mesma coisa, né? A sua fala é encorajadora para a gente, como mãe, de fato, assumir um papel quase que tão potente quanto o meio todo de marketing em torno da má alimentação gira, né? Então a gente precisa, como mãe, pai, cuidador, se fortalecer nesse sentido, tanto de dizer o não nas horas certas, pensando também até no desenvolvimento de ser humano. Aí, como você trouxe, maravilhoso, Denise. Eu te agradeço imensamente por esse bate-papo. Eu que agradeço. Para mim é um prazer enorme, né? Foi um presente ter isso com você. Um trabalho lindo, que eu sou fã, me inspiro muito. Obrigada. E espero que a gente consiga seguir unindo forças para falar, né? E trazer mais poder e consciência para as escolas, para as famílias, em torno dessa questão dos hábitos alimentares. Muito obrigada, Denise. Adorei, quero te conhecer pessoalmente. Eu que agradeço. Então é isso, a gente poderia passar aqui horas e horas e horas falando.